Sábado da oitava semana do Tempo Comum, hoje memória de São Carlos Luang e seus companheiros mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Respondeu Jesus: Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiram entre si e disseram: Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens. Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus disse: Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da oitava semana do Tempo Comum, hoje memória de São Carlos Luang e seus companheiros mártires, e também primeiro sábado do mês, memória do Imaculado Coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 11º capítulo do Evangelho de São Marcos, e hoje, em que a Igreja tem, ou melhor, nos entrega a memória de São Carlos e seus companheiros mártires e nos recorda o Imaculado Coração de Maria, eis aqui dois testemunhos, Carlos e seus companheiros e a Virgem Maria, daqueles que ouviram a verdade, guardaram a verdade em seus corações e por isso conheceram a Deus e seguiram a voz do Cordeiro imolado. O elemento central no Evangelho de hoje é a hostilidade frontal daqueles doutores da lei e anciãos em reconhecer o que vem de Deus. Jesus, ao colocar aquela condição diante deles, estabelece que o vínculo será dado, o vínculo será feito a partir do reconhecimento da verdade. Pois o Senhor, como falávamos ontem, entregou a lei e os profetas para que os homens pudessem conhecer a sua vontade, que foi explicitamente apresentada, e pudessem aderir a essa verdade. Tanto que a referência que Jesus coloca é a de João Batista, o precursor do Senhor, aquele que veio anunciar o cumprimento das promessas ou o preenchimento do tempo. O tempo está completo. Eis que chegou o dia em que o Senhor nos entrega o Salvador. O Messias está no meio de nós. João foi aquele que anunciou as profecias se cumpriram. A palavra do Senhor é justa e fiel. O Senhor disse e o Senhor fez. O Messias, o Cordeiro de Deus, está no meio de nós. Então, ao não reconhecerem a voz do Batista, eles não reconhecem, ou ao repudiarem a voz do Batista, vamos dizer assim, Porque reconhecer, eles reconhecem. Eles dizem imediatamente, se falamos que ele veio do céu, como é que vai ser para a gente? Porque ele vai dizer, por que vocês não ouviram então o seu testemunho? E a gente vai se sentir no erro e no pecado, porque a gente estaria admitindo explicitamente que Deus falou e nós não o seguimos. Mas nós não queremos que isso seja a verdade. Então vamos dizer uma outra coisa. Só que ao dizer essa outra coisa, como o Senhor tinha falado lá atrás, as pedras falarão. Ou seja, se vocês não testemunharem, as pedras testemunharão. Só que antes das pedras testemunharem, já tem um inteiro povo que reconhece
que o batismo de João e a pregação de João vêm do céu. Ou seja, tem um inteiro povo que, na sua humildade e simplicidade, conhece o ensinamento dos profetas, conhece a lei de Moisés e ouviu o que João falou, viu os sinais que João realizou com a sua pregação e estão vendo os sinais que Jesus está realizando, os sinais messiânicos. Então, a pregação de João trouxe muitos corações à via de conversão. E esse mesmo João apontava dizendo: eis o Cordeiro de Deus. O tempo se cumpriu e ali está o Messias. E aqueles que seguiram o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, viram os sinais que João não realizou, porque ele não era o Messias, mas que acompanharão o Messias, que ele apontou ser Jesus. Os enfermos que são curados, os demônios que são submetidos e o anúncio do reino de Deus, que é feito para todos os povos. Então, eles estão vendo isso. Antes das pedras testemunharem contra esses homens de coração duro, o próprio povo de Deus está testemunhando. E eles repudiam a verdade. Não queremos que a verdade seja contada. Mas, ao mesmo tempo, não podemos contar outra coisa, porque senão aqueles que testemunham a verdade irão nos denunciar. Usemos a medida dos covardes. Vamos dizer que não sabemos, quando na verdade muito bem nós sabemos. Vamos dizer que não sabemos, porque assim ninguém pode acusar a gente de nada. A gente diz que ainda está em dúvida. E o povo vai continuar seguindo o seu caminho, sem dar trabalho para a gente gente não vai ter que se expor sobre o fato de que não temos mais fé. Pelo fato que não estamos mais unidos ao Senhor. E dessa forma, com a resposta não sabemos, o Senhor também não responde a eles. Por quê? Porque seria uma grande perda de tempo dizer àqueles corações que não querem ouvir dizer a verdade. Pois aqueles corações já decidiram não querer a verdade. Estão percebendo a diferença, meus irmãos? Não é perda de tempo anunciar quando os ouvidos ou os olhos ainda estão cegos, mas quando, podendo ver, escolhem não ver, podendo ouvir, escolhem não ouvir. Eles estão fazendo a escolha deles. É por isso que Jesus não anuncia. Há muitos outros que estarão na dúvida, muitos outros que se apresentarão publicamente para confrontar Jesus. Jesus irá falar, irá inclusive dizer que se não se converterem morrerão no próprio pecado. Então, o Senhor faz um anúncio profético até as últimas consequências a seus interlocutores. Mas neste caso aqui específico, a gente está vendo, Marcos traz para a gente a deliberação por não aceitar a verdade. Então aqui tem, na liberdade de cada um deles, uma recusa formal e explícita ao anúncio da verdade. É diante dessa situação que Jesus diz: então eu não falo. Não se trata apenas de uma pessoa que está com dificuldade em entender, mas alguém que já entendeu e não quer que a verdade seja contada, não quer que a verdade seja reconhecida, não quer que a verdade triunfe sobre a sua vida, a fim de que ela possa ser perdoada e salva. Como é importante que hoje nós peçamos a intercessão dos santos mártires ugandeses e da Beatíssima Virgem Maria, para que nos ajude a permanecermos sempre na verdade. Senhor, dai-nos a graça de perseverarmos na verdade. E nós vos suplicamos, arrancai, Senhor, dessa estrada de engano, de mentira, de dispersão, de hostilidade à verdade, os nossos irmãos e irmãs que já se deixaram levar. Quantos são os homens e mulheres que reconhecem a verdade,
mas não a aceitam como tal. Não querem que ela seja dita, não querem que ela seja declarada. E querem que seja dita uma outra coisa, né, que foi o que eles tentaram fazer. Essa é a verdade, mas nós não queremos que ela seja dita. Porque se ela for dita, nós ficaremos em uma situação ruim diante do povo e não queremos ser acusados de não termos a verdade. Então, como não podemos mudá-la, porque senão as pedras falarão, mas antes das pedras falarem já tem um povo que está falando no nosso ouvido, a gente diz que não sabe e deixa a coisa como está. Eles continuam acreditando e a gente não toma parte com isso, e a gente continua fora da verdade no que parece ser melhor para nós. Mas vamos continuar confabulando contra até fazermos tudo o que for possível. Só que a verdade não será calada. O Senhor será conduzido à morte, mas triunfará sobre a morte. E o que eles não quiseram reconhecer no tempo da graça que lhes foi entregue, tiveram que reconhecer na proclamação da glória do Senhor. E dessa forma amargaram a tragédia da própria escolha, que também foi aquela, infelizmente a escolha deles, também foi aquela de Satanás e dos anjos rebeldes. Nós não aceitamos aquilo que Deus quer. Nós não aceitamos a verdade do seu coração e nos opomos a ela. E não aceitamos que Ele nos receba, porque não nos arrependemos do que fizemos e não aceitamos a misericórdia por isso. Então foi ali que tudo aconteceu. E esses estão seguindo o mesmo caminho dos inimigos de Deus. Daí o ódio tão feroz do inimigo infernal contra a Virgem Maria e contra seus filhos, especialmente os mártires. Por quê? Porque a Virgem Santíssima sempre abraçou a verdade. Em nenhum momento a possibilidade de não abraçar a verdade foi cogitada em seu coração. Em nenhum momento. Aquilo que Eva não fez, pois ela abriu um diálogo com um mentiroso e aceitou uma outra verdade, não aquela declarada por Deus, mas aquela sugerida por Satanás, Maria Santíssima jamais o fez. Eis a Virgem Puríssima, do coração de ouro, cujos ouvidos pertencem só ao seu Deus e o seu coração é o jardim de sua vontade, onde o Senhor vem repousar em paz e tranquilidade. Olha que lindo! Por isso, o inimigo infernal, desde o dia de sua concepção imaculada, já tem a sua cabeça esmagada por ela. Pois aquela que Deus concebeu sem pecado, aquela que foi criada sem pecado, escolheu a verdade para si e viveu inteiramente por ela. E os mártires, nossos irmãos mártires, que em meio à sua história de vida, por muitos momentos caíram no pecado e foram perdoados pela graça de Deus, por obra do Espírito Santo, foram aderindo sempre mais e de todo o coração, como a Virgem Santíssima, à verdade absoluta e suprema que vem do Senhor. E dessa forma perseveraram até o fim. E quando contra eles foi imposta a violência, a dor, a humilhação, a intimidação para abandonarem a verdade, eles não abandonaram e derramaram o seu sangue pelo nome do Senhor. Em nenhum momento aceitaram que a verdade a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo fosse usurpada de seus corações. E quando publicamente foram expostos ao abandono dessa verdade,
não negaram, nela permaneceram e por ela foram mortos. Por Cristo entregaram sua vida. E assim testemunharam para nós a grandeza do nome do Senhor. Mais uma vez sobre eles brilhou o esplendor, porque diante dos seus agressores, a sua morte, a morte dos mártires, significa apenas o fim de um problema. Porém, o sangue dos mártires é semente dos cristãos, por quê? Porque ali mais uma vez triunfou Cristo. E se o Senhor reconhece o copo d'água oferecido ao operário de sua vinha, como não reconhecerá a vida de um filho que, levado ao extremo do sofrimento, escolhe o seu Senhor e não o rejeita? O Senhor não se esquecerá. As palavras de consolação daquele homem condenado junto com Jesus do alto da cruz, as palavras de consolação declaradas a nosso Senhor quando defende diante das agressões, chamando o irmão, ou seja, o outro que estava crucificado com eles, ao arrependimento por aquilo que estava dizendo, e em ato de amor repara a dor cometida contra o coração de Jesus pela impiedade daquele outro ladrão crucificado. Esse gesto de amor, o único gesto de amor que vemos ser cumprido por Jesus na vida daquele que chamamos bom ladrão, ele vê a impiedade do seu companheiro, admoesta ele, adverte ele sobre essa impiedade, para que ele se converta, e isso já é um ato de reparação, porque naquele momento nenhum defendeu a honra e o nome de nosso Senhor, e ele o defendeu, e depois disso ele ainda realiza um ato de amor e de confiança em Jesus, pois ele é o Cordeiro de Deus, é o Messias que veio, que está oferecendo um sacrifício para a nossa salvação, e ele se orienta a ele, reconhece e se confia a Ele. Ele que veio para nos salvar, a Ele diz: Senhor, lembra-te de mim. Então ele realiza um grande ato de reparação ali naquele momento, e foi isso. O último dia da vida daquele homem, a gente sabe que foi o último dia, porque o Senhor falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, meu amigo, aquele ali é o último, está declarado, não tem muito o que pensar, né? Então, no último dia da vida dele, a gente não pode nem mais falar aos 45 do segundo tempo, né? Porque hoje as partidas de futebol estão chegando quase a 100 minutos. É mais 5 no primeiro, mais 5 no segundo tempo de acréscimo. Então, aos 100 minutos do jogo, já no acréscimo do acréscimo acrescentado, é que a gente tem ali no último resfolego da sanfona, pronto. Naquele último momento, eis que ele faz, e poderemos dizer, próximo às últimas horas, né? Porque o Senhor morre às 3 horas da tarde, e antes das 6, eles deveriam ser tirados da cruz. Então, às 3 horas da tarde, quando o Senhor morre, a perna desses 2 homens é quebrada e eles vão em uma grave agonia para morrerem antes das 6 horas da tarde. Os romanos sabiam o que estavam fazendo, porque antes das 6 eles deveriam ser retirados mortos da cruz. Então, a morte de nosso Senhor, ou seja, a partida de nosso Senhor, naquele momento ele vai ver Jesus morrendo, e ali começará a dor mais atroz que ele vai passar em toda a vida dele. A gente normalmente não pensa nisso, né? Pois é. E antes que esse momento mais cruel e sofrido da vida deles começasse, o Senhor já tinha declarado por ele o reino dos céus, por aquele ato de amor que ele realizou. Se ele não tivesse ouvido isso de Jesus, ele teria esperança para suportar os momentos mais terríveis de sua vida? Mas aqueles momentos não foram vividos
sem o grande socorro da graça de Deus, porque ele se confiou à misericórdia de Jesus e ouviu as palavras de Jesus que prometeram a ele o reino dos céus. E nós, meus irmãos, que ouvimos o inteiro Evangelho do Senhor e sabemos que o reino dos céus está prometido a cada um de nós, e nós que temos a Virgem Maria por mãe e o seu Imaculado Coração por refúgio, temos a coragem e o vigor de enfrentar as duras horas e o longo caminho da vida que ainda temos pela frente, nós temos essa certeza conosco. E vamos usar uma linguagem moderna, né? Temos tempo de digerir toda a beleza dessa verdade ao longo da nossa vida. Aquele homem recebeu tudo isso e quase que imediatamente depois, os piores momentos da vida dele aconteceram. Muito menos tempo para digerir, para saborear isso, né? Tudo está acontecendo nas últimas horas da vida dele. Enquanto a gente já viveu tantas experiências no sacramento da Eucaristia, na Santa Missa, na confissão, na nossa oração pessoal, nos retiros que fizemos, na ordinariedade do nosso cotidiano. Quanta graça do céu já recebemos para poder perseverarmos com uma esperança viva, para amarmos e defendermos a verdade, para desejarmos a vontade de Deus sobre todas as coisas, para nos rendermos ao seu amor, para glorificarmos o seu nome. Quantas graças já recebemos para suportar as dores e dificuldades dessa vida. Hoje, junto com São Carlos Luang e a Beatíssima Virgem Maria, glorifiquemos ao Senhor pelo dom da Igreja, pelo testemunho dos mártires, pelos tesouros espirituais que já recebemos. Nos consagremos e renovemos mais uma vez a nossa consagração ao Imaculado Coração de Maria, para que ela nos proteja e nos ampare nessa caminhada, e renovemos a nossa fé dizendo: Senhor, eu creio, amo, adoro e espero no Teu santo nome. E te peço perdão por todos aqueles que não creem, não amam, não adoram e não esperam. Eu ofereço tudo, Senhor, em reparação pelos pecados e ultrajes que o Senhor sofre, em honra à Santíssima Trindade. E peço, pela dignidade do seu Sagrado Coração e a intercessão do Imaculado Coração de Maria, que salve todos os pecadores, os mais necessitados, até aqueles, Senhor, que já estão escolhendo não mais ouvir a verdade e segui-la, mas ainda têm uma vida inteira pela frente. Jesus, de alguma forma, o Senhor pode, multiplica as ocasiões de misericórdia para que eles se convertam e abandonem essa estrada de morte. Pecadores piores já se converteram, Senhor. Eu te peço agora por esses meus irmãos, em nome daqueles que o Senhor levou para o céu, depois de uma vida tão distante de Ti e com uma graça exuberante, pelas mãos da Virgem Maria, o Senhor conseguiu arrancá-los das profundezas da morte, onde estavam enfiados. Eu te entrego agora todos os homens que vivem e que estão no pecado nesse momento e te peço, Senhor, por eles, perdão e misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Carlos Luang e do Imaculado Coração de Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.